Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai conversar um pouquinho sobre The Wicked and the Divine. Esse é o primeiro volume do quadrinho The Wicked and the Divine, que saiu aqui no Brasil no finalzinho de 2016 pela Novo Século com o selo Geektopia. Esse não é um quadrinho em apenas um volume, então a gente tem sequência. Lá fora, se eu não me engano, já saíram 4 volumes dessa história. E aqui no Brasil a gente tá com o primeiro e eu fico super na torcida para que a gente consiga a publicação dos outros também, porque eu acabei gostando bastante dessa história. Aqui a gente vai conhecer a história de 12 deuses que a cada 90 anos têm a oportunidade de reencarnar em jovens adultos. Porém, essa reencarnação só dura por 2 anos, então eles têm 2 anos dessa juventude e eles têm que fazer o máximo possível com esses 2 anos, porque antes dessa data chegar, eles já vão estar todos mortos novamente. É a questão do ser imortal, mas ter o seu tempo de usufruir essa imortalidade bastante reduzido. A gente não vai conhecer todos os deuses aqui. Esse livro aqui é focado na Lucy, que seria a Lúcifer, e a gente vai ter vários nomes conhecidos e alguns desconhecidos também. Como a gente não é apresentado a todos os deuses, é difícil saber exatamente o que cada um deles faz, ou qual é a sua personalidade e como ele vai se encaixar nessa história. Mas eu acredito que ao longo dos volumes a gente vai tendo um pouquinho mais de informação. O que dá pra ver aqui é que é uma mistura de culturas e religiões, coisas pra determinar esses deuses. A gente fala, por exemplo, sobre Lúcifer, que é uma figura que eu tenho certeza que todo mundo conhece. O quadrinho também faz menções às crenças nórdicas e vai aparecer alguns nomes aqui que a gente conhece de longo prazo aí, como Dionísio e Minerva. Porém, a gente não vai acompanhar essa história pelos olhos de um deus, e sim pelos olhos da Laura. Ela é uma adolescente, ela acredita nesses deuses, e ela vai numa festa onde uma dessas deusas está cantando, se apresentando, e eles entram num êxtase muito grande, porque esses deuses são criaturas poderosas. Só que o mundo ainda não sabe direito como acreditar nesses deuses, se eles são realmente reais, ou se eles estão pregando uma peça ali encenada nas pessoas, e que essa história toda de ressuscitar e ficar no corpo de alguém, na verdade é só uma bagatela de pessoas normais que estão tentando inventar aí uma história. Para acompanhar isso, a gente vai ter uma jornalista. Essa jornalista, ela tá entrevistando esses deuses que ela tem acesso, e a Laura, então, ela vai ter um desmaio junto com todas as outras pessoas, que quando ela acorda, a Lucy tá do lado dela. E ela diz: vem cá que eu vou te apresentar a deusa que estava cantando. Ela vai lá, ela encontra essa deusa sendo entrevistada, tem uma outra deusa lá também, e é aí que começa a se desenvolver realmente essa história. Algo acontece, a Laura vai acabar estando ligada com isso, e aí essa humana vai acabar se envolvendo no meio de todo esse panteão de deuses. Essa é uma história curta, tem menos de 200 páginas, é uma história que você fica meio perdido no começo, porque não há muita explicação sobre quem são esses deuses, o que cada um deles pode fazer, como funciona essa lógica. Tem algumas pistas gráficas trabalhadas dentro da própria edição, que eu achei bem legal. Toda virada de capítulo a gente tem esse círculo aqui, e ele vai mudando com o preenchimento desses símbolos de acordo com o que está acontecendo na história. O traço é muito, muito bonito. Tem páginas muito legais. É um traço, assim, bem pop. Eu fui andando pela história e pensando por que a Laura tinha se apegado tanto a Lucy, ao mesmo tempo que eu saberia que se eu tivesse na opção dela, na posição dela, eu também teria seguido em frente, afinal você tá ali podendo ajudar um deus. Mas eu vinha me perguntando qual era o papel dela, qual era o propósito dela nessa história. E aí chega no final, você se pergunta, é assim que vai encerrar? E aí vem o grande cliffhanger da história, que acontece nos últimos quadros mesmo desse quadrinho, e que é muito, muito legal, e que com certeza vai fazer você ficar com muita vontade de dar continuidade na história. Eu vi pessoas falando muito bem desse quadrinho, foi por isso que eu me interessei pra ler. Essa capa que foi escolhida aqui no Brasil ficou muito legal também. Tem uma versão internacional que também é ela, mas tem outra que as capas são bem minimalistas, mas eu gosto dessa aqui. A edição em capa dura, tá, gente? Então tá muito bacana. E eu acho que se você gosta de quadrinhos ou gosta de mitologia, dessas coisas de deuses, eu acho que essa pode ser uma boa opção. Inclusive, se você for um novato nos quadrinhos, assim como eu, vocês sabem que eu não sou uma leitora assídua desse tipo aqui de leitura, mas eu acabei gostando de The Wicked and the Divine, e eu tô bem ansiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos volumes. Teve uma outra coisa muito legal que eu acabei me dando por conta só no meio do caminho, que a nossa protagonista aqui, ela é negra. Ela vem de uma família negra, os pais dela são negros, mas a realidade dela não é uma realidade onde normalmente a gente vê os negros inseridos, que é uma coisa opressora, ou que são pobres, enfim. Aqui, a cor da pele dela, o enfoque na família dela não é uma coisa que, pelo menos nesse volume, foi trabalhado, ou foi debatido, ou foi usado pra causar um debate. Eu sou uma pessoa que eu não dou muita atenção para as características físicas de personagens quando eles são humanos, né? Eu me preocupo mais quando eu tô num universo fantástico. E aí eu tava no meio da história quando eu me dei por conta que a Laura era negra, e eu achei isso muito legal. E além da Laura, a gente também tem um outro deus que também é negro, e esse que tá representado aqui.
Eu acho que a cada volume a gente vai ter um enfoque maior em um ou dois deuses, e eu acho que ao longo dessa história a gente vai conhecendo aos pouquinhos cada um deles, o que eles têm pra nos ensinar, quais são os que são bons, quais são os que são ruins. E eu já digo pra vocês que talvez não seja muito legal ir se apegando a ninguém aqui, porque algumas cabeças vão rolar. Essa é uma HQ bem introdutória pra mostrar pra gente como tá esse universo. No segundo volume a gente vai ter um enfoque maior na crença, na fé dessas pessoas que estão no mundo com relação a esses deuses, já que é uma coisa completamente inusitada. E vai rolar sorteio de 2 exemplares de The Wicked and the Divine lá no Facebook. Eu vou deixar o link da promo aqui embaixo pra você ir conferir. Você entra lá, dá o clique no Yes Sorteios e você indica nos comentários um amigo pra ganhar essa HQ. Se você for sorteado, você ganha um exemplar e o seu amigo leva o outro. Então não deixa de participar, essa HQ é muito legal, a edição tá muito bonita e você pode ganhar um desses exemplares e ainda presentear um amigo com o outro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!